as diversas mitologias que envolvem a cultura brasileira. É interessante como isso tem influenciado o fazer literário. Nara Vidal tem trabalhado muito com esses elementos, os elementos míticos que basearam a formação da cultura brasileira. O seu livro Sorte, ela trabalha com vários desses momentos, com vários desses conflitos que formulam toda a formação da cultura brasileira. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Na partida, fiquei na sala com Marta, que com 6 anos ainda não sabia contar. Seguiu assim a minha irmã, sempre à margem. Sentia muita pena da Marta. Meu pai sentia vergonha e minha mãe, por sorte, da menina, sentia o amor. A coitada era alvo de riso e piada na rua. Era convidada a brincar de 0 ou 1. Os meninos riam dos números tortos e de vento que minha irmã anunciava. Criou a ambição de perder só para sair da brincadeira. Doía diariamente na função social e cruel que é a infância, e ninguém se importava com aquele tormento. Nara, vamos falar sobre Sorte, né? O Sorte, que é uma novela e que discute uma questão assim muito atual, né? Que, embora ela traga alguns princípios históricos, não é um livro histórico, a gente não está falando de um romance histórico, mas ela tem princípios históricos. Agora, ela fala, sobretudo, de uma questão primordial, até no momento, que é o advento da migração, onde a crise econômica, financeira, leva o irlandês a migrar. O que foi que lhe deu o start, de certa forma, para buscar essa história da vinda desses estrangeiros para o Brasil? Eu acho interessante você comentar sobre não ser um romance histórico. Isso é muito importante, Maurício, porque às vezes existe um pouco dessa confusão, né, entre um romance histórico é uma novela, é uma ficção, ou seja, existem ali eventos e fatos que me motivaram a escrever uma ficção, mas ela não chega em momento nenhum a ser considerada uma novela histórica, porque é muito livre. Eu tive total liberdade de criação aí nesse caso, né? É uma ficção por completo, apesar de ter aí, no caso, algumas referências de eventos que, de fato, né, nós fomos testemunhas através dos tempos. Mas a novela, ela veio por foi uma série de curiosidades, de fatos que me levaram a explorar e a investigar um pouco mais alguns pontos, e eu quis juntar essas pontas dessas histórias, no final das contas, para dar a novela que deu. Mas eu acho que tem três pontos muito importantes a serem mencionados para a feitura desse romance. O primeiro deles é a minha experiência aqui na Inglaterra, né? Eu estou aqui já vai fazer 20 anos que eu já moro aqui, e por um trabalho voluntário que eu estava fazendo, conheci uma daquelas mulheres chamadas Mulheres Caídas, né, da Irlanda, que foram perseguidas pela Igreja Católica, foram mandadas para os conventos, e lá elas tiveram os filhos, e os filhos depois eram doados ou vendidos, né, para várias outras famílias, geralmente teve muita criança que foi vendida para a Austrália e para a Inglaterra mesmo. Então, assim, a gente sabe que já tem muita literatura sobre isso, tem filmes sobre isso, mas quando eu conheci essa mulher, que me relatou um pouco da história dela, eu confesso que eu fiquei muito impactada com aquela história, que custou me sair da cabeça. E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente escreve uma coisa que fica na sua cabeça, você começa a querer escrever sobre aquilo, né? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas daqui, da Inglaterra, que tinham algum conhecimento um pouco mais profundo, ou às vezes até diferente desses que a gente vê em livros ou em filmes. Eu queria, de repente, um testemunho, assim, um pouco mais próximo, né? Mais pessoal, além dessa mulher, né, que eu conheci, dessa senhora. E aí eu
mergulhei nessa questão e aí é um choque atrás do outro. Você começa a achar reportagens, né, sobre, especialmente na Irlanda, desse escândalo que aconteceu. E até pouco tempo teve uma dessas. Encontraram um cemitério clandestino perto de Dublin, na Irlanda, com corpos de crianças e mães sem qualquer identificação, e tudo isso é resultado desse processo da Igreja Católica de esconder essas mulheres grávidas, que eles diziam que carregavam vergonhas nas barrigas, né? Então, eram as mulheres caídas, the fallen women, eles chamavam essas mulheres. Então, eu fiquei muito impactada com isso e comecei a pesquisar sobre esse assunto. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, aí a partir daí eu pensei, eu tenho uma ideia para escrever um livro, mas eu te confesso que eu não conseguia na hora de escrever esse livro, eu não conseguia fechar esse livro com essa história. E aí eu imaginei que naquele momento isso fosse virar um ensaio, não sei, de repente uma crônica, eu fosse escrever sobre aquilo, mas que fosse fechar ali, né, naquela história. Aí depois eu fui para o Brasil viajar, né, encontrar a família. Meu pai foi professor de história e ele tem os documentos em casa, inclusive uma caixa com escrituras de compra e venda de escravos. E eu já sabia desses documentos, mas eu não sei, eu fui encontrá-lo quando eu abri essa caixa, comecei a ler isso tudo de novo. Me veio de novo aquele choque, aquele impacto, né, de você ser testemunha dessas atrocidades históricas. E aí eu pensei, eu vou então encaixar uma personagem na Irlanda e vou encaixar, vou fazer uma junção aqui com uma outra personagem que também foi miserável e sofreu todo esse tipo de atrocidade, todas essas, enfim, esse escândalo todo, e eu vou juntar essas duas personagens numa história. E aí foi que eu fiz essa ponte. Mas para fazer essa ponte, eu tive que pegar esse fato de estrangeiros, dos irlandeses terem vindo para o Brasil, terem ido para o Brasil fugidos da fome da batata, né, no século XIX, e aí era um fato para mim curioso, porque eu não sabia desse movimento, né, desse movimento aí dos irlandeses para o Brasil. Era uma coisa que a gente sempre estuda nas aulas de história, né? Os imigrantes alemães, italianos, japoneses, enfim. Eu não sabia dos irlandeses. Foi uma descoberta. E aí eu pensei, olha, outra peça para esse quebra-cabeça, né? Para essa história. E aí, Maurício, eu também começando, né, pesquisar, você começa a mergulhar nesses assuntos todos, e aí eu também descobri essa tal dessa lenda da ilha de Rai Brasil. Tem um santo ligado a esta ilha, não é São Bartolomeu, mas há um santo da Igreja Católica que é ligado a essa ilha também, a esse paraíso mítico, e de certa forma rejeitaria os ímpios. Interessante também no livro é a condição social e econômica que esses povos chegam aqui, porque a visão que se tem é de que eles vinham, de certa forma, convidados para ter uma melhor condição de vida, o que não era bem verdade, né? Vieram até chineses para plantar chá na floresta da Tijuca, por exemplo, né? Também é um momento histórico do Brasil que você termina por resgatar, mesmo involuntariamente. É interessante isso, porque, de novo, né, estudando sobre esse trajeto aí dos irlandeses para o Brasil, e aí a gente chega na Guerra da Cisplatina, né, que é uma coisa falada nas aulas de história, quando a gente está lá na minha época chamava ginásio, eu sei que hoje já mudou tudo, mas enfim. E é um ponto que se discutia muito, falava bastante da Guerra da Cisplatina, e aí eu fui saber, né, que vários desses estrangeiros vinham com essa proposta, né, do governo brasileiro para trabalhar como colonos, iam ter as próprias terras, iam poder ter a dignidade de ter o próprio sustento, aquela conversa toda. E chegavam e tinham essa surpresa que era tudo um golpe, não passava de um grande golpe do Brasil, desses estrangeiros que eram, então, forçados a servirem, né, como soldados, né, na Guerra da Cisplatina. Então, isso acabou também
como é que fala? Tirando um pouco a unidade de várias famílias, né, que acabaram, como acontece mesmo na narrativa do livro, né? As mulheres vão trabalhar em alguns locais, os homens vão para a guerra, e, enfim, isso foi uma parte da pesquisa que você acaba fazendo para fazer esse tipo de livro, e é uma fonte inesgotável, né, Maurício? Assim, essa história que passam para a gente e a gente um dia começa a questionar, né? É um negócio impressionante, porque aquilo vai virando uma fonte de pesquisa, de curiosidade, e você, né, vai encontrando coisas que, imagina, nunca achei que fosse escrever um livro sobre isso, né, sobre esses pontos específicos, e É uma é cachoeira, bem né? interessante, eu gosto. Como? Já não é nenhuma fonte, é uma cachoeira já, né? Porque o volume de água e de informação é muito grande, né? Os conflitos familiares renderam alguns clássicos na literatura nacional. Para ficar na literatura mais recente, a gente poderia falar de Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, e dos Dois Irmãos, um dos grandes livros do Milton Ratum. Mas outros tantos bons escritores trabalharam sobre o tema de maneira também tão densa, como fez Hermilo Borba Filho em seu romance de estreia, Os Caminhos da Solidão. É um romance da década de 50, foi lançado em 1955. Mas ele traça além do conflito familiar, ele vai além deste tema ao falar sobre a formação da zona canavieira pernambucana, como os conflitos sociais denominaram o fator mais profundo dessa comunidade, dessa sociedade, desse ponto fundamental para a formação cultural brasileira. Os Caminhos da Solidão, ele trabalha nesse cerne, não só do conflito de gerações, não só do conflito familiar, mas, sobretudo, na luta do homem para construir toda uma cultura. Há um aspecto interessante no livro, porque ele acaba tratando de temas muito caros à literatura brasileira, são temas até tradicionais da nossa literatura, como a questão do conflito familiar, que é muito presente no livro, né? É uma coisa muito forte no livro, não só a desagregação social, mas a desagregação familiar dos próprios irlandeses e de como eles, de certa forma, se adaptam de maneira não muito, digamos assim, honesta, às condicionantes da terra, né? Quer dizer, há também nesses migrantes não só uma necessidade, como uma vontade de integração. Como é que ficou isso também? Quer dizer, essa desagregação familiar e a integração deles à vida social brasileira da época. Bom, como eu pego um retrato, um fragmento muito específico, né, que é exatamente esse recorte dessa família Cunningham, aí, no caso, ficou uma coisa bem limitada a essa família, né, no caso. Mas eu acho que o ponto principal que eu quis traçar nesse caso aí de integração, né, da questão da família, da sociedade, foi tentar mostrar um pouco, mostrar o mais que eu pudesse, né, possível, num romance tão curto, mas que eu pudesse inserir essas mulheres, né? As mulheres, para mim, essas personagens femininas, que para mim são as que levam a história adiante, são as principais da história, e são essas mulheres que ilustram tudo isso aí que eu acho que você tá comentando. Então, a partir delas, né, especialmente a protagonista, no caso a Margarete, né, e ilustrações aí no caso desse tipo de movimento social no Brasil, né, da questão da integração aí da família nessa sociedade brasileira, e nós temos também essa questão dos portugueses. Então, assim, eu acho que foi um recorte que eu fiz proposital, né, peguei essas mulheres, aí no caso, para ilustrar exatamente esse tipo de relação de classe, de nacionalidade, né, tudo isso.
E no caso aí desse contraste, né, de tratamento aí no caso dos irlandeses com os negros, todos estrangeiros, todos imigrantes, uns forçados, né, sequestrados do próprio país e outros seduzidos por um golpe, né, no caso, mas todos os dois povos imigrantes. Então, assim, para mim era muito fundamental tratar, mesmo que de forma sugestiva, porque uma novela desse tamanho, você não tem, e conforme você já comentou mesmo, Maurício, são tantos temas dentro desse pequeno livro, não é possível, isso também foi premeditado, não era possível eu me aprofundar em cada um deles, porque senão a gente teria um livro de 1000 páginas, né? Você imagina, é muito assunto, é muito tema a ser tratado, e cada um desses temas, uma riqueza, uma complexidade infinitas. Então, eu acho que esse recorte dessas mulheres, eu acho que ilustra, né, representa bem esse caso. Elas sofrem de um preconceito muito profundo na época, todos os preconceitos possíveis da época, mas há um fator curioso que você salienta muito, que é a pressão, a repressão é tanta sobre elas que que as leva à loucura, né? Tem ali três vertentes de loucura muito profundo nesse livro. Também como é que foi trabalhar esse tema denso, que é o tema da loucura, até induzida, né? Pois é, a irmã dela é uma personagem, assim, que sempre existiu. Desde que eu comecei a fazer o livro, a Marta sempre existiu na narrativa. E ela sempre foi, na minha opinião, né, assim, que é engraçado que há tantas leituras desse livro, tem gente que acha que o filho da Margarete foi sequestrado pelas freiras, tem gente que acha que ele foi levado pela Mariava. Na minha opinião, ele foi levado pela Mariava, mas aí é a leitura de cada um, eu não posso forçar, né, enfim, está sugerido. Mas a Marta, para mim, eu sempre vi a Marta como com uma questão do autismo, sabe? Ela tem esse lado dela muito forte para mim. E e no final tem aquela cena que eu acho forte aquela passagem, né, do suicídio dela. Aquilo foi complicado escrever aquela parte. Eu acho bastante forte aquilo, mas ela, para mim, ela é um resultado de uma humilhação constante desde que era criança, né, que a gente chama de bullying hoje. Mas era humilhação constante que ela sofria, uma inadequação na sociedade, sempre à margem de tudo, né? E, e assim, sempre assim, não muito compreendida dentro dessas limitações dela, né? As pessoas não tinham ainda essas informações que a gente tem hoje, enfim. Então, eu acho que a Marta, para mim, ela entrou para ter esse final mesmo. Ela sempre foi isso para mim. A Margarete, que é a irlandesa, ela, para mim, o resultado dela, né, que ela também, na minha opinião, ela morre, né? Ela morre, ela tem um problema numa veia e ela acaba morrendo. Ela, para mim também, ela tem aqueles acessos de loucura. Ela tá num convento e eles chamam ela para rezar o tempo todo, aceitar a vontade de Deus. Aquilo tudo para mim é meio que sem saída. A mulher não tem saída a não ser ficar louca no sistema todo daquele, né? Ou você obedece ou você enlouquece dentro daquelas circunstâncias. E a Margarete, desculpa, A Mariava. a Mariava também é outro exemplo ela carrega uma humilhação tão profunda da própria identidade, né? O pai dela foi morto, e ela quer voltar para Minas Gerais, né? Então, assim, ela, para mim, também representa exatamente isso. Como ela acaba sendo. Ela acaba chegando no lugar sem referência, sem dono, né? Ela não tem dono mais. Ela chega sozinha, com uma criança branca e uma outra criança negra. Ninguém sabe de onde ela vem. Ela
fica fazendo parte de uma aldeia indígena. É uma pessoa que ninguém consegue categorizar, ninguém consegue identificar, e por isso ela acaba se tornando também uma marginal, ninguém sabe quem ela acaba virando uma louca na cidade. Ela canta músicas, e para mim ela representa exatamente esse lado também, né? Que é a consequência de toda essa humilhação, mas principalmente pela falta de identidade dela, né? Como as pessoas não sabem quem ela é, não conseguem ir lá para trás, né? Quem é essa mulher, qual a história dela, ela acaba sendo livre através dessa loucura dela. É uma forma de liberdade para ela, exatamente essa loucura. Era o ninguém que era muito frequente nessa sociedade colonial, né? O próprio Aleijadinho, né? Que era tido na época como desraçado, ele não tinha uma raça, ele era ninguém, né? O que o salva é a arte, né? Agora, há uma certa ironia no título do livro, não há? Sorte, né? Por que essa ironia? Então, pois é, na verdade, sorte foi porque o livro se chamaria A Casa da Vergonha, tá? O início, lá, quando eu pensei só naquela parte da Irlanda, ele teria esse título de A Casa da Vergonha. Mas eu achei bastante óbvio esse título, sabe? Eu achei, assim, muito... Já expôs a história toda. E o sorte para mim nesse contexto, a palavra significa mais tem mais uma conotação de qual a sorte que fulano teve na vida, qual o destino que teve na vida. Então, assim, a falta de boa sorte, né? Porque a gente usa muito sorte como sorte para você, como se fosse, né, uma coisa positiva. Mas no caso desse sorte é realmente nessa questão assim de destino, né? Nara, foi ótima a conversa, o livro é muito interessante, muito desafiador, uma leitura rápida, mas uma leitura muito profunda, né? Muito desafiadora. Foi um prazer conversar com você aqui no Leitura e sorte para o sorte. Eu que agradeço, tá, Maurício? Obrigada mesmo. Gostei muito de conversar e, enfim, vou ficar aí de olho para ver essa e mais outras entrevistas.